Olá, esse é o Café com Sêmio de número 181 da série Etiqueta Médica. Eu demorei porque eu acabei de achar uma aranha aqui em casa. Eu acho que é uma armadeira, eu não tenho certeza. Estão me ouvindo bem? E hoje o tema é mãos, unhas e perfume. Vamos lá. Fixando o comentário. Então, a série é Etiqueta Médica número 5. É uma série que eu venho seguindo todos os capítulos do livro chamado Etiqueta Médica, um livro publicado pelo professor Alcino Lázaro da Silva, professor titular de cirurgia do aparelho digestivo da UFMG na época, né? O livro esse aqui tem em PDF no Google, tá? Olha aqui a imagem dele. Etiqueta Médica. Bem interessante. E hoje eu vou falar sobre as mãos, as unhas e o perfume, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? É porque o aquário tá ligado, tá fazendo um barulho danado, mas eu botei aqui um microfone, acho que vai dar para ouvir bem. Então, só me digam aí se vocês estão ouvindo bem. Então, antes de falar sobre mãos, unhas e perfumes, que é o tema da live de hoje, eu queria lembrar um movimento que surgiu na internet, esse movimento de Instagram, né? Há uns anos, que deram o nome de Mad Bikini. Não sei se vocês lembram disso, desse movimento, Mad Bikini. Foi um trabalho publicado por num jornal de cirurgia vascular, que eles fizeram uma pesquisa sobre a opinião das pessoas em relação à forma como o médico deve se comportar nas redes sociais. Enfim, alguma coisa do gênero assim. E o artigo concluía que a maneira como o médico se mostra nas redes sociais, ou no dia a dia dele, fora do ambiente de trabalho, também no ambiente de trabalho, isso tem um impacto no profissionalismo. Tá? Ou melhor, isso é parte do profissionalismo. E o que é profissionalismo médico? Profissionalismo médico é o conjunto de crenças que um médico tem, né? Ou melhor, o profissionalismo médico é um conjunto de crenças e hábitos que as pessoas acreditam que é a melhor forma do médico se comportar diante de outros médicos, diante dos pacientes, diante das instituições e diante da população em geral, né? Então, o profissionalismo médico envolve não o que o médico pensa, mas a forma como ele se posiciona diante do que as pessoas pensam, entendeu? Aí você vê que, se a gente entender que isso é importante, a gente já dá uma virada de chave, né? Que é óbvio que uma pessoa não é melhor nem pior ontologicamente porque ela está usando uma camisa do Elvis, que nem eu aqui agora, ou ela tem bigode, que nem eu aqui agora, ou está tomando Coca-Cola, que nem eu aqui agora. Não posso dizer que um sujeito que tem bigode, uma camisa do Elvis, está tomando Coca-Cola, ele é melhor ou pior do que ninguém. Nem que eu sou melhor ou pior médico por causa disso, mas é evidente que eu posso ser julgado por isso. Alguém pode chegar e assistir a minha live e falar, pô, esse cara tá muito despojado, tá tomando Coca-Cola, Coca-Cola faz mal, e começar aquela ladainha toda. E isso pode ter um impacto, é evidente, né? Algumas pessoas podem considerar, né, que essa ação minha ela é inapropriada, né? Então isso vocês conseguem entender, né? Alguém pode olhar e falar, poxa, eu não vou confiar nesse médico, ou seja, eu acho que a atitude dele é inapropriada porque ele toma Coca-Cola. Tá? Essa é uma hipótese, né? Beleza. Mas esse artigo mostrou que tomar Coca-Cola, por exemplo, não foi um ponto mais importante. O que as pessoas julgam inapropriado para um médico é se vestir de forma muito sensual. Não é nem se vestir em traje de banho, tá? Não foi esse o ponto. É se vestir de forma muito sensualizada. 2, se mostrar em situação de risco evidente à vida. Aí, por exemplo, dirigindo em alta velocidade, ou, enfim, fazendo aquelas brincadeiras assim que normalmente o homem faz, né? Enfim, de se colocar em perigo. Se mostrar usando substâncias nocivas, ilícitas, ou álcool em grande quantidade, né? Onde transparece que a pessoa está bêbada. Então,
essa hipótese que eu falei agora, de eu estar com a camisa do Elvis, estar de bigode e estar tomando Coca-Cola, evidentemente isso não me faz ser melhor nem pior do que ninguém. Assim como um sujeito, enfim, que fora do trabalho dele fica usando uma roupa sensualizada. Isso também não faz com que ele ontologicamente ou tecnicamente seja melhor do que ninguém. Mas o que esse artigo mostrou é que, de modo geral, as pessoas reprovam médicos que se colocam de forma sensualizada na rede social, em risco, né, e usando substâncias entorpecentes, lícitas ou ilícitas. Tá? Isso é uma opinião, tá, da pesquisa que eles fizeram. E aí o artigo, ele diz que isso, ele encaixa isso no profissionalismo, ou seja, se o profissionalismo tem a ver com o que as demais pessoas acreditam que seja a melhor comportamento, a melhor conduta do médico, né, se as pessoas acham que isso é ruim para a imagem do médico, talvez isso entre no profissionalismo. Então, envolve o profissionalismo médico, a forma como o médico deseja ou decide, né, melhor dizendo, se mostrar publicamente. Então isso faz parte do profissionalismo médico, né? Acho que essa frase é boa, né? A forma como o médico decide se mostrar publicamente faz parte. E o artigo aponta, vou repetir, que médicos que se mostram de forma muito sensualizada, ou se colocando em risco, ou usando substâncias entorpecentes, eles têm uma reprovação geral das pessoas, de modo geral. Tá bom? E aí vem o movimento Mad Bikini e entende que o artigo está dizendo que as mulheres não podem usar biquíni e que isso vai condená-las como sendo médicas ruins. E um bando de mulher começa a tirar foto de biquíni e colocar no Instagram dizendo que não importa como eu me visto, o que importa, isso não quer dizer que eu sou uma médica ruim. Ou seja, não entenderam nada do artigo, né? Absolutamente nada. Daí usaram aí de um equívoco, né, proposital, provavelmente por uma parte das pessoas, e não proposital por outras que não né, sequer entenderam o que foi falado. E aí usaram aquilo para falar que a população é conservadora, é retrógrada, que o artigo foi machista, sendo que foi um artigo escrito por mulheres também. Tinha uma mulher que participava do artigo, né, e não entenderam que o profissionalismo ele envolve exatamente isso, que é como um médico se coloca no meio das pessoas, na instituição, enfim, com os outros colegas, e essa forma como ele se apresenta, ela passa por uma ética, né, uma etiqueta, né, e daí vem o nome etiqueta, né? Existe uma maneira como você deve se apresentar. Tá? E a reflexão agora, eu descolo muito disso, né? Não vou nem discutir aqui o que é falado no artigo, por exemplo, de usar entorpecente, de ficar se apresentando de forma sensualizada fora do ambiente de trabalho, mas eu vou falar o que o livro fala, né? Eu vou comentar sobre o que o livro fala sobre mãos, unhas e perfume, né? No ambiente de trabalho. É muito sutil isso, mas é importante a gente entender. Uma mão, ela tem que estar limpa. A mão, ela é um símbolo da consulta médica, né? Ainda que através das mãos o médico não chegue a nenhum diagnóstico, porque talvez ele precise de um exame complementar, é através do toque que ele vai mostrar que naquele momento é o paciente que importa mais do que qualquer outra questão pessoal que o médico venha estar passando naquela hora. Tá? O que a sua tia-avó fala quando vai numa consulta e não gosta da consulta? O médico nem olhou para mim, ou o médico nem encostou em mim, né? Quando você abaixa, verte a pálpebra, né? Quando você pede para olhar a língua e palpa o pescoço ou a tireoide de um paciente, né? Ainda que aquilo não te traga nenhum valor semiológico, aquilo te traz, né, agrega um valor para a consulta médica, que é justamente esse símbolo, que é a promessa da cura. A mão do médico, ela simboliza a promessa da cura. Né? A promessa, né? Não, ou melhor, a possibilidade de cura, né? E a promessa de que alguém vai se dedicar para usar de toda a prática médica e da ciência que envolve a medicina para buscar a cura ou a melhor conduta possível, né? Então, se a nossa mão
ela é o símbolo, né, da consulta médica, como que uma mão deve se apresentar. E o livro fala de forma muito simples, né, unhas bem cortadas, né, sem nenhum adorno, uma mão ou mãos com um odor perceptível de sabonete, né? Isso é interessante, né? Ou de um perfume muito suave, né? Isso vai mostrar para o paciente que o médico ele está interessado, de fato, em oferecer naquela consulta o que há de mais importante. E mais, ele também está interessado no que o paciente pensa sobre a consulta médica, de modo geral, porque o profissionalismo médico envolve isso, né? Então, como que as mãos devem estar? Eu normalmente atendo sem aliança também, então sem nenhum adorno, sem pulseiras, tá? Acho que relógio é discutível, num consultório, no hospital tem regra que não pode usar, mas num consultório, às vezes talvez a aliança não seja nenhum grande problema, num consultório clínico, mas unhas bem aparadas, mãos bem lavadas, né? Sem nenhuma sujeira, e com perfume suave, né? Que mostra que a mão está limpa. Isso é fundamental. Então, alunos e alunas de medicina com unhas enormes, pintadas, aquelas unhas que tem aquela, não sei nem o nome daquilo, mas que colam um silicone em cima, isso é terrível, né? É terrível. Aí você vai falar assim, mas ninguém, a pessoa, ela não é melhor nem pior médica se ela tiver a unha muito grande e pintada. Tudo bem, eu até entendo isso. Mas se eu coloco o profissionalismo médico na jogada, talvez a gente possa conversar sobre ela ser uma pior médica, sim, visto que ela não leva em consideração a possibilidade daquele paciente se sentir incomodado. A Cássia perguntou sobre a cor do esmalte. Então, essas coisas vêm mudando muito, né? Mas cores neutras são muito melhores. Não faz sentido chamar atenção para o esmalte, né? Uma mão que chama atenção para o esmalte, não faz sentido. A mão tem que chamar atenção para a promessa da cura, né? Então, uma unha com uma cor neutra, com uma cor leve, é muito mais elegante, né? De modo que a médica não seja lembrada pela cor das unhas, e sim pela consulta que ela fez. Isso é muito mais importante. E é a partir, né, do toque da mão, né, do aperto de mão, por exemplo, né, de uma mão limpa, de uma mão suave, um aperto de mão, né, educado, generoso, caridoso, que tudo começa, né? Então, as mãos, as unhas e o perfume, eles são fundamentais para que um médico diga, ali em alguns segundos, né, o que ele está fazendo ali. E eu posso te afirmar também. Afirmar não, mas eu vou dar um outro, enfim, levantar uma bola aqui, né? Aquelas pessoas com as mãos, com unhas muito extravagantes, cheio de anel, pulseira, né? Provavelmente o zelo com a consulta médica também vai estar atrapalhado, né? Presta atenção nisso. Porque é difícil uma pessoa ter zelo só com uma parte da coisa, né? Normalmente as pessoas zelosas têm zelo com tudo, né? Como também é difícil uma pessoa fazer bem só uma coisinha, né? Ele é muito bom médico, mas é péssimo pai. Tá estranho, provavelmente ele não é muito bom médico. Entendeu? É muito difícil que uma pessoa... Normalmente quem faz bem uma coisa faz bem tudo, né? Isso é importante, inclusive as coisas pequenininhas. Inclusive os detalhes. Beleza, galera? Um abraço. Até o próximo encontro.